Boa noite. Na semana passada nós falamos sobre propósito eterno, Evangelho do Reino, sobre a porta do reino e mencionamos que os fundamentos que nós estamos vendo, em especial o conteúdo desta segunda semana, que é aquela lista do capítulo 6 de Hebreus, nos aponta algumas coisas que estão presentes na porta, na entrada do caminho, quando iniciamos a caminhada com o Senhor, como é o caso do batismo nas águas, batismo no Espírito. Mas também há uma presença desses fundamentos em toda a nossa vida. Ontem ouvimos aqui o Demétrio dizer que nós não fomos batizados, nós estamos batizados. Nós estamos em Cristo. Nós estamos batizados com o Espírito Santo. Então, não apenas na porta, no início da caminhada, mas durante todo o nosso caminhar com o Senhor, esses fundamentos estão presentes. Na porta, no caminho, e agora nós chegamos a duas coisas que estão mais distantes de nós, porque dizem respeito ao futuro, tem a ver com o alvo da nossa caminhada, que é a ressurreição e juízo eterno, mas que, da mesma forma, tem uma importância muito prática na nossa vida hoje. Eu vou começar falando sobre ressurreição e depois o Otkar continua e conclui com a palavra sobre o juízo eterno. Vocês devem lembrar da história de Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquela família que morava em Betânia, da qual Jesus era muito próximo, muito próximo. E Lázaro ficou doente e Jesus sabia, por revelação do Espírito Santo, de que ele morreria daquela doença, mas também sabia que ele seria ressuscitado. E quando Jesus chegou na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, as irmãs vieram recebê-lo e ele teve essa conversa que está nesse texto que vocês estão lendo ali na tela. No capítulo 11 de João, versículos 23 a 26. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Esse texto do capítulo 11 de João, ele de alguma forma resume tudo aquilo que é essencial no ensino sobre ressurreição. O que é principal? Qual é o coração desse versículo? O que vocês acham? Eu sou a ressurreição e a vida. Nós dissemos desde o primeiro dia que o propósito eterno de Deus se resume na pessoa do Senhor Jesus. Ele é a origem de tudo, ele está lá no alvo e ele também é o que nos leva a atingir o propósito eterno. Então, se nós queremos entender ressurreição, nós precisamos lembrar que a ressurreição e a vida está em Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Com isso, tudo que nós somos, tudo que nós temos hoje, tudo que nós vivemos, é por causa desta vida de ressurreição que habita em nós pelo Espírito Santo. Como vocês podem ver o que eu acabei de dizer, né? Nós vamos falar sobre ressurreição e juízo eterno, que são coisas que estão lá na frente, mas na verdade já estão presentes na nossa vida. O que mais que Jesus disse para Marta? Ele disse para ela: teu irmão há de ressurgir. E continuou falando e disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, Jesus está dizendo para Marta, em primeiro lugar, que ela tenha expectativa naquilo que estava por vir. O ensino da ressurreição não era algo novo para os judeus. Eles tinham esse ensino
Desde o livro de Jó, eu não me recordo agora, está na apostila o versículo de Jó que fala da ressurreição do último dia, mas os judeus criam nisto. A diferença é que Jesus agora se apresenta como sendo aquele por meio de quem todas essas coisas vão se cumprir. E quem crê nele, ainda que morra, já está na vida, já tem a vida eterna. O que vai acontecer na sua vida dali para frente e o que vai acontecer no futuro já está garantido pelo próprio Senhor Jesus. Há então um chamamento, um despertar da Marta para que ela tenha essa expectativa e essa esperança e um incentivo do Senhor à sua fé por causa daquilo que Ele próprio conquistou ou queria conquistar com a sua morte e a sua ressurreição. Jesus estava dizendo para Marta, com outras palavras, gerando expectativa, esperança, e é o que ele diz para nós hoje. Ele diz: olha, vale a pena aguardar a ressurreição. Eu posso passar por dificuldades por ter abraçado o reino de Deus? Posso. E a palavra diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Nós vimos o Eduardo falando aqui sobre o Evangelho do Reino, o Jonathan completou o mesmo assunto. Nós estamos num mundo que é totalmente oposto ao Senhor. Logo, quando nós decidimos viver com o Senhor, debaixo do seu governo, dentro desse Evangelho do Reino, nós vamos ser perseguidos de uma forma ou de outra. Mas o que o Senhor Jesus diz para Marta e diz para nós é o seguinte: no último dia nós vamos ressuscitar. Vale a pena. E essa vida que vai te dar um novo corpo lá na frente, ela já hoje vivifica o teu espírito. Paulo disse aos Coríntios, no final da primeira carta aos Coríntios, quando ele fala também de ressurreição, ele está falando do novo corpo que nós vamos ter na ressurreição. Ele diz, a gente compara com uma semente, comparando o nosso corpo com aquela semente que é lançada na terra, e depois o corpo espiritual, o fruto daquela semente. E ele diz naquele contexto para os coríntios, está no capítulo 15, 31 a 33, ele diz assim: olha, dia após dia eu morro, eu lutei com feras em Éfeso, passei por isso, passei por aquilo tudo, porque eu espero e eu estou certo de que há ressurreição. E aí ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos que amanhã morreremos e acabou tudo. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. O que Paulo estava dizendo para os coríntios é que vale a pena perseverar, vale a pena lutar, não com a nossa força, não na força da nossa carne, mas com a própria vida que o Senhor, a própria vida do Senhor que habita em nós, essa vida de ressurreição. E a outra coisa que tem nesse versículo é o assunto que nós vamos tratar com um pouquinho mais de tempo hoje, que é o evento da ressurreição do último dia, que todos nós aguardamos. Isso a própria Marta disse, e o Senhor depois, ele não diz nada contrário a isso, na verdade ele confirma isso, acrescentando que aquele que desde hoje crê nele já está na vida. Agora, se nós formos olhar em toda a Bíblia, nós vamos ver a palavra ressurreição usada com sentidos diferentes. E aí nós precisamos entender bem para não fazermos nenhuma confusão. Em primeiro lugar, nós vemos ressurreição como sinônimo de novo nascimento, de vida nova, aquilo que esta vida de ressurreição que nos tirou da condenação e da morte e nos deu vida nova. Por exemplo, texto de Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que esse texto está falando de algo que já aconteceu na vida daqueles que, pela graça, foram salvos, foram ressuscitados. Mas a ressurreição aqui não é a ressurreição do último dia, não é a ressurreição do corpo. Está falando
da vida, do poder de ressurreição que vivificou o nosso espírito. Romanos 8, 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Vocês veem a diferença? O corpo é exatamente o que vai ser transformado no último dia. Esse texto de Romanos está falando de uma vida que nós temos no Espírito, desde hoje. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Então, em muitos lugares na palavra, a palavra ressurreição vem com o sentido de nova vida, de novo nascimento. Mas também nós temos ressurreição no sentido daquele fato que nós vimos agora há pouco lá, do Lázaro. Capítulo 11 de João tem a história de Lázaro que morreu e ressuscitou. Coloquei mais 3 exemplos ali em Marcos 5:35. A filha de Jairo. Jairo era um religioso. Ele era o chefe da sinagoga, provavelmente em Cafarnaum. E a sua única filha morreu. E ele passou por todas os preconceitos e todas as barreiras que ele poderia ter pensado, né? Foi até Jesus e pediu para o Senhor que trouxesse a sua filha à vida novamente. Na verdade, ele foi pedindo a cura, porque ela ainda estava viva, mas no caminho avisaram que ela tinha morrido. O que Jesus fez foi lá e ressuscitou a filha do Jairo. Em outra ocasião, Jesus estava caminhando com seus discípulos e viu passar uma viúva levando também seu filho único. Olha a misericórdia do Senhor, né? 2 filhos únicos relatados no Evangelho com essa mesma situação. E ali era bem pior, porque era um filho homem de uma mulher viúva, ou seja, aquela mulher estava totalmente desamparada dali para frente. Sem que ninguém pedisse nada, o Senhor se compadeceu, foi lá e ressuscitou aquele moço. Depois, com os discípulos, a mesma coisa continuou acontecendo. Vocês lembram lá no capítulo 20 do livro de Atos? Paulo estava lá pregando os fundamentos, numa quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, e um rapazinho sentou na última cadeira, perto da janela, caiu e morreu. Ainda bem que nós estamos aqui todo mundo no mesmo nível, né? Não tem nenhum eutico aí, né? Todo mundo acordado. Mas aquele rapaz que adormeceu e caiu e morreu, Paulo foi lá, orou e ele ressuscitou. Esta ressurreição, e a palavra é a mesma, né? Não se trata da ressurreição do último dia. Por quê? Essas pessoas morreram de fato, o espírito saiu do corpo, mas pela palavra de autoridade, de poder do Senhor, o espírito retornou ao mesmo corpo. E eles continuaram a sua vida, a menina cresceu, o filho da viúva se desenvolveu, todos eles talvez envelheceram e um dia morreram, e aí estão nessa condição até hoje. Então, esta ressurreição é a ressurreição de mortos que a palavra relata e que o Senhor também diz que nós podemos fazer, não se trata da ressurreição do último dia. A ressurreição dos mortos, essa sim é o que nós vamos desenvolver mais um pouco aqui hoje. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esta é a ressurreição que vai acontecer no futuro. Esta é a ressurreição que tem a ver com o corpo. Nós já falamos que ressurreição muitas vezes é usada como sinônimo de novo nascimento, de vida que entra no espírito, que vivifica o espírito que estava amortecido. Mas o Senhor nos fez espírito, alma e corpo. E o nosso corpo precisa também passar pela ressurreição. O que o Senhor está falando aqui, e foi registrado por João, é que no final de tudo, todos os homens terão um corpo.
nós que estamos no Senhor teremos um corpo glorificado, um corpo apto a viver com o Senhor pela eternidade. Nós não sabemos como é, ninguém aqui tem ideia de como seja. O mais próximo que nós sabemos é aquilo que nós vemos no próprio Senhor. A palavra diz que Ele é a primícia dos que dormem e o primogênito dos mortos, né? Primogênito dos mortos fala em Apocalipse, a primícia dos que dormem é num dos Coríntios. É o mesmo capítulo, né? 1 Coríntios 15. Obrigado. Então, nós vemos no Senhor Jesus um corpo diferente. E vocês lembram que Ele não era reconhecido? Né? A própria Maria Madalena, no primeiro momento, não reconheceu o Senhor. Aqueles discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram. Mas, ao mesmo tempo, Ele tinha as marcas nas mãos. Então, era um corpo glorificado. Não sei como vai ser o nosso corpo, mas é diferente do que nós temos hoje. Então, isto vai acontecer lá adiante. O que nós precisamos, então, compreender? Quais os eventos que vêm pela frente, né? E como a ressurreição se encaixa nesses eventos. Para entendermos isso, nós precisamos começar do começo, que é lá do Senhor Jesus. Né? Eu não vou voltar às 8 verdades lá do início, mas vamos começar na cruz. Mateus 26, enfim, tem vários textos da palavra que falam da crucificação do Senhor Jesus. Esse aí é quando ele diz, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O que aconteceu depois que Jesus foi crucificado? Ele morreu e foi até o lugar dos mortos. Efésios 4, 8 e 9 diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Então, o Senhor Jesus foi até a morte, foi até o lugar onde estavam os mortos e tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele fez isso. E porque ele fez isso, ele ressuscitou. Mateus 28, 7 diz assim: e depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Por isso que nós temos essa figura do túmulo aberto, né? O Senhor Jesus ressuscitou. Até aqui, todo mundo tranquilo, não estou dizendo nenhuma novidade, vocês sabem muito bem. Mas Atos 1:9 fala dos últimos instantes do Senhor com seus discípulos. Depois que ele ressuscitou, ele passou com os discípulos cerca de 40 dias. E lá da Galiléia, de um monte ali da Galiléia, ele foi para os céus. Atos 1:9 diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, o que os discípulos viram foi Jesus subindo, dali aonde eles estavam, até as nuvens. Jesus foi visto pelos seus discípulos nesse estágio de sua subida até os céus. E quando passou das nuvens, o que os discípulos viram? Nada. Os discípulos viram as nuvens, não viram mais nada. Mas nós sabemos, pelo que está em Efésios 4:10, para onde foi Jesus? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E João 16:28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Para onde foi Jesus depois que os olhos dos discípulos não podiam ver mais? Foi para junto do Pai. E lá ele está, assentado à direita do Pai. Se nós formos olhar no Apocalipse, capítulo 5, se não me engano, descreve o momento em que Jesus chegou nos céus. João é levado até os céus e ele vê um cordeiro como tinha sido morto. No original, a palavra ali, um cordeiro que tinha sido morto há pouco tempo. Jesus estava sendo recebido no céu e ali recebeu a glória junto do Pai.
Mas o texto de Atos continua dizendo o seguinte: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Como Jesus vai voltar? Vai voltar do mesmo modo. Hoje ele está junto do Pai. E um dia, talvez ele esteja já voltando, ele vai vir até as nuvens. Quem vai enxergar isso aqui na terra? Ninguém, a não ser que seja revelado pelo Espírito Santo, ninguém vai ver. O Senhor pode estar voltando. A palavra grega que fala da volta do Senhor, que é parúsia, ela dá uma ideia de algo não instantâneo como nós normalmente pensamos. Quando ele vem para a terra, aí sim é instantâneo. Mas a volta do Senhor envolve uma série de fatos e uma série de coisas. O Senhor pode estar voltando. Ele pode estar atrás das nuvens e nós não estamos vendo. Aleluia! Quem sabe amanhã ele faz a outra parte do trajeto e vem nos buscar, né? Mas o fato é que o Senhor vem nesse primeiro estágio da volta sem que nenhum homem tenha a visão disso. E aí? O que acontece? O Senhor vem para as nuvens com que finalidade? Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, mais do que a igreja, porque a noiva, ela envolve a igreja, todos nós que estamos aqui, mas ela envolve também todos aqueles que desde lá da saída do Jardim do Éden, desde Abel, né? Por fé viram o Senhor e a cidade celestial. Isso está lá no livro de Hebreus. Eles não conquistaram a salvação por obras, porque atenderam todas as leis que estavam lá no Pentateuco, né? Eles receberam a salvação por fé. Se vocês lerem Hebreus 11, vocês vão ver uma lista ali de gente que nasceu e morreu antes de Jesus e que está com seu livro escrito no livro da vida. O que vai acontecer com todos esses que morreram lá atrás e aqueles que morreram até ou que vão morrer até o dia que o Senhor vai voltar? 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, toda essa turma terá novamente um corpo, agora um corpo glorificado. Receberá um corpo ressurreto, vai experimentar a ressurreição e vai para o encontro com o Senhor nos ares. E nós, que estivermos vivos, é o versículo seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Assim como todos aqueles que morreram em Cristo, ou que ainda irão morrer até o dia da vinda do Senhor, os que estiverem vivos naquele momento serão, no instante seguinte, também transformados. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, esse conjunto, esses 2 quadros é a ressurreição do último dia para os que estão em Cristo. Mesmo os que estiverem vivos experimentarão a ressurreição no sentido de ter o seu corpo transformado. O nosso corpo, que é um corpo de morte, que está morto por causa do pecado, e todo dia nós descobrimos isso, né? Todo dia a gente descobre uma dor nova, não é assim? Pelo menos os mais velhos são assim. Vai só marcando, aqui eu não tinha dor, agora eu tenho, e as outras continuam. Por que acontece isso? Porque o nosso corpo é um corpo mortal, e é assim por causa do pecado. Por isso, a ressurreição do último dia vai atingir todos aqueles que têm a vida de Cristo. Lembra o primeiro versículo que nós lemos? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Então, se nós
estamos vivos ou morremos, vai acontecer a mesma coisa. Todos receberemos um corpo glorificado para encontrar com o Senhor nos ares. O Senhor vem desde onde está o Pai, né? Desde os céus, para encontrar com a sua noiva, para as bodas do Cordeiro com a noiva nas nuvens, porque Ele virá depois até essa terra, mas Ele não quer fazer isso sozinho. Ele quer levar consigo todos aqueles que pagaram o preço de uma vida de entrega, que abraçaram o Evangelho do Reino, que tiveram fé no Senhor, todos aqueles irmãos que sofreram ou não sofreram no seu corpo, esses irmãos que estão sendo mortos lá no Iraque, né, ou não sei aonde, lá pelo Estado Islâmico, todos aqueles que olharam para o Senhor, entregaram a sua vida para Ele, confiaram até a morte, o Senhor quer reunir todo o seu povo, para então Ele possa vir de fato até essa terra para reinar. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aí sim, vocês lembram que os anjos disseram para os discípulos? Assim como Ele foi, Ele vai voltar. O primeiro estágio era visível, o segundo não. A volta é a mesma coisa. O Senhor vem até as nuvens, só nós vamos saber disso, porque vamos até o encontro dEle. Mas dali de volta para a terra, todo o olho verá. E diz aqui que todos os povos se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque agora Ele vem para juízo. Na primeira vez Ele veio para salvação. Ele veio com uma palavra de misericórdia, de arrependimento e misericórdia. Agora não. Agora Ele vem para estabelecer o seu reino e fazer juízo. Apocalipse 11:17 diz assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então o Senhor vem com o seu povo, conosco, já transformados, com um corpo glorificado, para reinar nessa terra. Por quanto tempo? 1000 anos. Como é que nós sabemos isso? Apocalipse 20, capítulo 20, a partir do versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Viu os irmãos lá que estão literalmente perdendo a cabeça, né? Por causa do Senhor, e tantos outros que foram mortos, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Novamente aqui nós vemos uma divisão, como aquele texto de João que nós passamos no início. Alguns ressuscitam para a vida eterna, para reinar com Cristo durante 1000 anos e por toda a eternidade. Outros ressuscitarão para juízo. É a ressurreição da vida, a ressurreição para juízo. Depois dos 1000 anos. Como diz naquele texto, né? Completados os 1000 anos, todos aqueles que não têm o seu nome inscrito no livro da vida, estes estarão diante do Senhor para juízo. Nós que ressuscitarmos antes dos 1000 anos, teremos também um tribunal. Eu não vou falar porque senão esse é o assunto do Otcar, né? Vou deixar vocês em suspense. Mas não é um julgamento para vida ou morte. Nós já fomos salvos, nós já não estamos mais condenados. Da mesma forma, este julgamento depois dos 1000 anos para aqueles que não têm o Senhor
também não é um julgamento para decidir se vivem ou não, porque já estão condenados. São duas situações totalmente diferentes. Na continuidade desse texto, no versículo 13, capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, e aí risca inferno e põe o Hades. Essa é uma tradução que está errada, né? Depois eu explico por quê. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Lago de fogo é o inferno. Então, o lugar dos mortos, aqueles que estavam no lugar dos mortos, foram jogados para dentro do lago de fogo. Já já eu explico para vocês isso. Esta é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira eles já experimentaram. Já morreram, o seu corpo morreu. Seu espírito está no Hades. Agora eles experimentarão a segunda morte, uma morte eterna, para sempre separados da face de Deus e de Cristo. Que coisa terrível, irmãos. Essas coisas... Por que ressurreição e juízo eterno é fundamento? Porque nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos ter temor. E a palavra temor e medo é a mesma no grego. É claro que o Senhor não nos prende por medo, Ele nos prende por amor. O perfeito amor lança fora o medo, é maior do que o medo. Mas nós precisamos ter temor, porque se nós não estivermos em Cristo, nós teremos... nós não. Todo homem que não está em Cristo, ele tem pela frente uma eternidade de sofrimento. E o que vem depois disso? Todo o quadro montado dos eventos futuros, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O que nós falamos no primeiro dia? O propósito eterno de Deus não é que todas as coisas estejam em Cristo, e que nós, em Cristo, possamos ser parte da família de Deus, não está ali? Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. De que nós somos a habitação do Espírito Santo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Nesse dia vai se cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? Nós precisamos, a cada dia da nossa vida, a cada momento, a cada luta que nós temos, a cada dificuldade, a cada tentação, a cada coisa que nos é apresentada, nós precisamos perseverar na fé, para que nesse dia nós possamos ver cumprido a palavra do Senhor. Amém? Está completo o quadro dos eventos futuros ou falta alguma coisa? Claro que eu não estou falando de detalhes, né? Nós estamos falando das principais coisas. O que faltou ali de propósito? Hein? A grande tribulação. Isso está lá em Mateus 24:11. Mateus 24:11 fala, não precisa abrir, é o texto que diz que haverá um tempo de grande tribulação, né? Maior do que qualquer outra tribulação que já houve sobre a terra. Por que nós deixamos por último isso, de propósito, dessa forma? Porque talvez de todos os eventos do Apocalipse, os eventos futuros, este seja o que há maior dúvida. Porque há um grande número de irmãos que diz o seguinte: a grande tribulação
ela vai ocorrer depois da ressurreição e do arrebatamento. Ou seja, o Senhor vem até as nuvens, ressuscitam os seus que estavam mortos, nós os vivos seremos arrebatados, e a partir daí, um período de 7 anos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio, e alguns dizem que o arrebatamento é no meio dos 7 anos por causa dessa divisão, mas isso é um detalhe, não vem aqui ao caso, né? Muitos irmãos dizem que a grande tribulação é depois de que a igreja for levada para os céus. É possível? Sim, inclusive é isto que nós cremos aqui na congregação hoje, né? Na luz que temos do Senhor hoje é nesse sentido. Mas há também uma grande parte da igreja que crê que a grande tribulação antecede a ressurreição e o arrebatamento. E também há fortes argumentos na palavra a embasar esse ponto de vista. Como nós estamos tratando aqui de fundamento, e o fundamento é a ressurreição, nós não precisamos temer, né? Em nenhuma das duas situações. Se nós tivermos a grande tribulação depois do arrebatamento, e eu espero que seja assim, porque eu não estou nem um pouquinho interessado de ver o falso profeta, a besta, não quero, né? Eu quero estar com o Senhor e deixa eles aqui embaixo. Se for assim, nós precisamos nos preparar para sermos encontrados aptos a estarmos com o Senhor. É a única preparação que o Senhor nos pede, né? Várias vezes no capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus diz assim: vigiai, vigiai, ou seja, eu preciso estar atento. Se a minha vida não estiver acertada com o Senhor, né, eu posso perder esse momento e aí entro na grande tribulação. Agora, se a grande tribulação é antes, e aí nós não vou ter nada que fazer, né, nós vamos passar por essa tribulação. A palavra lá em Apocalipse 3 diz que nós seremos guardados desse tempo. O que significa ser guardado? Será que o Senhor não vai deixar com que a gente tenha nenhum espinhozinho que nos toca, né? Não sei, acho difícil. Deus nunca fez assim. Seus filhos foram já, né, cortados, massacrados, durante toda a história passaram por sofrimentos, e por mais que o Senhor se compadeça dos seus, muitas vezes Ele permite que isso aconteça para depois receberem a glória. Mas nós certamente, se estivermos com a nossa fé muito bem firmada nessas verdades, perseverando, o Senhor vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre esse mundo, para que nós não caiamos e não percamos aquilo que é o mais importante do que esse corpo, do que essa vida, é o novo corpo e a vida eterna que nós vamos ter lá. É disso que o Senhor vai nos guardar. Então, nós precisamos, nas duas situações, estarmos bem perto do Senhor, firmes nesses fundamentos, perseverando na fé, e nós seremos guardados pelo Senhor, passando ou não pela tribulação. Amém? Não precisamos ficar brigando com irmãos, dizendo, não, é antes do arrebatamento, é depois do arrebatamento, a tribulação é isso, antes do arrebatamento, depois, ou é no meio. Não precisamos ficar discutindo isso, né? Vamos estar bem próximos do Senhor. Amém? Algumas outras coisinhas rápidas antes de encerrarmos, porque a partir disso que falamos, nós podemos responder algumas coisas que muitas vezes vêm dúvidas para nós, mesmo depois de ter andado uma boa caminhada com o Senhor, às vezes temos dúvidas. Para quem está começando essa caminhada, mais ainda. Porque hoje há tantas coisas no mundo, tantas mentiras ou tantas distorções da verdade sobre o que acontece depois da morte, e nós precisamos ter bem claro o que diz a palavra de Deus sobre isso. Duas perguntas básicas, né? Para onde vão os espíritos dos homens? Tanto dos discípulos, aqueles que estão em Cristo, quanto os que não estão em Cristo quando morrem. Bom, a primeira pergunta é fácil de responder,
nós já até falamos um pouco sobre isso aqui, né? Mas só para lembrar, Lucas 23:43 é aquele texto que descreve a conversa de Jesus com um dos ladrões que foram crucificados ao seu lado. Lembra que um dos ladrões escarnecia, ainda dizia para Jesus assim: olha, quem sabe tu nos tira daqui, né? Já que tu é filho de Deus, então desce e de lambuja nos tira também dessa encrenca aqui. Um ladrão dizia isso. O outro, do outro lado, disse assim: olha, nós estamos aqui porque fizemos, nós merecemos, mas ele o que ele fez? E aí ele se vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquela declaração demonstrava que havia fé no coração daquele homem. Se ele era entre aspas, né, um desviado que lá de trás, ou se ele se converteu ali, não sei. Mas o fato é que Jesus disse algo que talvez seja um dos poucos na palavra, né, que nós podemos dizer com certeza: este homem está com o Senhor, né? Porque ele disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? Vocês lembram que eu falei aqui a palavra Hades, ou lugar dos mortos, para onde Jesus foi depois da sua morte. O Hades é uma palavra grega que descreve o lugar dos mortos. Em função de uma história que Jesus contou, e ele não diz que é parábola, ele diz que é uma história do Lázaro e do rico. Os dois morreram e os dois estavam nesse lugar dos mortos. Um no seio de Abraão, o paraíso, o lugar daqueles que morreram, que foram salvos pela sua fé, mesmo antes de Jesus. E o outro estava no lugar de tormento, os dois no lugar dos mortos. Nós entendemos que quando Jesus morreu, ele foi até esse lugar, e a palavra diz que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele tirou aqueles que estavam aprisionados no seio de Abraão, não podiam sair da morte porque Jesus não tinha ainda pago o preço pelo pecado dos homens. Ele levou estes com ele para junto do Pai. Efésios 4:8 é o texto que diz isso, né? Subiu às alturas levando os que estavam cativos. E em Filipenses, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele estava num conflito interno porque ele queria ajudar a igreja, os irmãos, mas diz que era infinitamente melhor estar com Cristo. Queria morrer, partir e estar com Cristo. O que Paulo está dizendo ali? Que quando nós que estamos em Cristo morremos, o nosso espírito vai para junto do Senhor, aonde Ele está. E os que não estão em Cristo, desde o primeiro homem que morreu sem fé, né? Todos estão condenados, estão nesse lugar, que é o Sheol em hebraico, no Antigo Testamento era assim que se designava, e Hades, que é o grego do Novo Testamento, lugar dos mortos. Esses continuam lá, e todos os que morreram depois de Jesus, sem estar em Cristo, foram para o mesmo lugar. Não é o inferno é algo que está preparado lá para frente. Agora, a compreensão disto nos ajuda a enfrentar alguns equívocos que nós vemos por aí. Primeiro, vocês já devem ter ouvido que algumas pessoas entendem que quando nós morremos, o espírito adormece até o dia da ressurreição. Pelos mesmos textos que nós lemos agora, não é Mateus, é Lucas, né? Lucas e Filipenses, nós podemos dizer que o espírito não fica inativo. Quando a palavra fala que nós dormimos depois da morte, está se referindo ao corpo. O corpo, sim. Todos aqui já foram pelo menos uma vez, eu acho, em algum velório, algum enterro, né? E a pessoa que morreu, o seu espírito não está mais ali, mas o corpo está ali, né? Dormindo, com aquela aparência assim, de que está ferrado no sono, né? E chora alguém do lado, e chega alguém ali, e não tem jeito de acordar, está dormindo mesmo. Então, é isso que a palavra se refere, né? O nosso corpo vai estar inativo, como quem está dormindo. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito está com Deus. Outro conceito equivocado sobre a vida após a morte é purgatório.
Nós não vamos achar na palavra nenhum texto que dê embasamento ao tal do purgatório. Isso é algo que surgiu lá na Idade Média, né? Onde se vendiam, literalmente vendiam o acesso ao céu, né? Se a pessoa, o seu pai, a sua mãe, seus filhos haviam morrido e ele sabia que ele não tinha uma vida assim muito ajustada, ele podia pagar para que o Papa, eu creio, alguém faria alguma oração, né, especial, e que isso abriria as portas do céu para essa pessoa. Onde estava aquele espírito? No tal do purgatório, que foi criado para justificar essa doutrina. Isso não é mais falado desta forma na doutrina católica, né? Mas continua havendo algo semelhante, porque todos aqueles que morrem dentro da doutrina católica podem sair desta situação do purgatório pelas preces dos que ficam. É por isso que tem missa de 7º dia, 8º dia, 9º dia, assim vai. Quanto mais missa, mais rápido ele sai do purgatório. Ora, isso não tem embasamento nenhum na palavra, isso precisa estar claro para nós. A morte sela tudo, irmãos. Quando nós morremos, o nosso destino eterno está definido. Ou vamos para a vida eterna, ou vamos para a condenação eterna. Outra coisa ali, a reencarnação. A reencarnação, vocês sabem, né, que hoje nós vemos muito na doutrina espírita, mas isso tem origem lá nas religiões orientais. Quando nós, segundo a doutrina da reencarnação, quando o homem morre, o seu espírito vai para um lugar provisório, não sei aonde que é, e pode voltar em outro corpo, né? Agora, a palavra não tem absolutamente nada que dê embasamento a isso. Muito pelo contrário. Tem um texto que é claro, Hebreus 9, 27, que diz o seguinte: está destinado ao homem morrer uma só vez. E depois disto, o juízo. O que é o juízo? Nós vamos ver depois do intervalo que o Ottokar vai falar. Mas antes, só uma outra observação sobre conceitos equivocados sobre a vida após a morte, né? Há também a negação do juízo eterno. Vocês já devem ter visto alguém que é ateu, que não crê em Deus, né? O adepto do materialismo não crê em nada além do plano físico, ou seja, tudo é química, né? Tudo se resume em ligações químicas, ou seja, não crê em Deus, não crê em espírito e nada disso. Então a morte é o fim de tudo. Isso é totalmente contrário à palavra. Há outras pessoas que creem em Deus, que creem na vida eterna, mas são chamados de místicos porque o salvo vai para Deus, segundo essas doutrinas, mas a alma do condenado vai ser extinta. Então, quer dizer, tem salvação, mas não tem juízo. É uma coisa meio que pela metade assim. É sempre a negação do juízo. E hoje, também muitas vezes nós vemos surgindo assim uma certa pregação que tira totalmente de lado a justiça e o juízo. A graça e o amor de Deus são verdadeiros e são imensos, mas Deus nunca abre mão do juízo. E muitas vezes nós vemos esse tipo de pregação, né? De que Deus não pode deixar ninguém ir para o inferno por causa do seu amor. Eu já li, na verdade eu ouvi a pregação de um pastor conhecido, evangélico, dizendo que ele crê que até mesmo Satanás um dia vai ser resgatado para estar de novo com Deus. Então, essas coisas, elas são totalmente contrárias à palavra de Deus. E nós que estamos fazendo aqui a fundamentação, precisamos ter bem claro isso. Nós somos salvos pelo Senhor, temos a esperança da salvação, da vida eterna, da ressurreição, mas nós precisamos saber que Deus, assim como nos deu de graça tudo isso, pela graça Ele nos capacita para andarmos por esse caminho. Se nós não quisermos andar por esse caminho, nós estamos caminhando para o juízo eterno. Amém? Que bom que todos que estão aqui estão caminhando para a salvação. Amém?